Olá! No programa de hoje vamos falar sobre o sedentarismo infantil. É importante se atentar às brincadeiras e atividades das crianças, afinal, isso pode refletir na vida adulta. Você vai conhecer também os benefícios da dança, mas de uma forma bem diferente do habitual, se atentando principalmente à postura e respiração. Tudo isso e muito mais você confere agora no Saúde Informa. Eles já somam 41 milhões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é o número de crianças com menos de 5 anos acima do peso ou obesas. Hoje em dia, as crianças cada vez mais estão perdendo o hábito de fazer brincadeiras que movimentem o corpo. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos é o principal motivo disso. Mas como os pais podem perceber que a criança tem tendência ao sedentarismo? O que é o sedentarismo? São as atividades que um indivíduo pratica quando ele está sentado ou levemente reclinado. E esse gasto energético dessa atividade, ele é muito próximo ao gasto energético nosso em repouso, por exemplo, o nosso gasto energético dormindo. Então, quando o indivíduo ele fica muito tempo nessa atividade em que tem um mínimo de gasto energético, é considerado uma atividade sedentária. Na infância, o que está mais relacionado com o sedentarismo? São os tempos de tela. Além da atividade escolar, que a criança geralmente fica 4 a 5 horas sentada na sala de aula, outras atividades relacionadas a tempo de tela. O que é tempo de tela? Televisão, computador, tablet, celular e videogame. Então, cada vez mais que essas crianças ficam na frente, ficam fazendo essas atividades, mais tempo em atividades sedentárias elas estão. Então, para os pais identificarem como se a criança está sedentária, ela tem que observar o seu filho, pensar assim: meu filho fica muito tempo na televisão, meu filho gasta a tarde toda na frente do videogame, o meu filho ele chega em casa, já pega o celular e fica sentado mexendo nos aplicativos. Então, se o pai já nota que a criança fica muito tempo nesse tempo de tela, já é considerado um hábito sedentário. Mas nem sempre a obesidade está diretamente ligada ao sedentarismo. Mais de 70% dos adolescentes brasileiros são sedentários e nem todos são obesos. Entretanto, a obesidade não é a principal consequência disso. Nós temos outros problemas. Então, por exemplo, doenças como por exemplo, um baixo rendimento físico que esse adolescente, essa criança adolescente vai ter, ela vai ter uma intolerância a fazer uma caminhada por mais tempo, porque ela não tem esse costume. Pode levar a outras doenças que estão relacionadas com a obesidade, mas o próprio sedentarismo pode predispor problemas de colesterol, problemas de pressão alta, problemas de glicemia, que é o diabetes. Então, apesar de ter essa noção que o sedentarismo leva à obesidade, o sedentarismo pode levar a outros problemas também. Inclusive, já tem estudos mostrando que crianças sedentárias, que ficam muito tempo em frente à tela, elas têm um menor desempenho escolar. E atenção, senhores pais! Vocês são os maiores exemplos para as crianças. A criança ela é guiada pelo exemplo. E o exemplo mais importante para eles são os pais. É praticamente impossível um pai e uma mãe dizerem para uma criança: não coma esse doce, se eles estão comendo. Fica contraditório um pai e a mãe falar para o filho que precisa fazer atividade física se esses pais não são ativos fisicamente, né? Não frequentam uma academia, não praticam um esporte. Outra questão é que a atividade física, que é o combate ao sedentarismo, ela não necessariamente é o esporte, mas tem outras atividades que os pais podem fazer com os filhos que vão, movimentar aquela família. Então, por exemplo, um passeio no parque, vai todo mundo, os pais e os filhos andarem de bicicleta, ou vão para o clube e vão nadar na piscina, vão fazer uma trilha para uma cachoeira. Mas a escola e os educadores também têm grande participação na prevenção do sedentarismo infantil.
A escola, ela é importante em vários aspectos. O educador, né, tanto para auxiliar os pais na educação dessas crianças, que o hábito saudável de vida vai trazer frutos, né? Se você planta agora e colhe no futuro. E o ambiente da escola também. Então, a escola, ela deve ter um ambiente que a criança possa correr livre. Ela tem que incentivar brincadeiras que as crianças se mexam, né? A atividade física, ela não é somente o esporte na educação física. Ela também é a brincadeira de correr, de pegar, o próprio futebol, que as crianças batem bola no recreio da escola. Então, esse espaço físico que a escola proporciona é muito importante. A educadora Letícia explica qual a importância de trabalhar com as crianças brincadeiras em grupo. A compreensão da regra coletiva ela é fundamental, né? A gente precisa compreender que a nossa sociedade funciona dentro de uma regra coletiva. Esses jogos ajudam a criança a vivenciar isso, né? O que é participar de uma regra coletiva, o que é não concordar, que horas que eu não entendi, que eu não concordo, que eu preciso pedir uma revisão dessas regras, ou que horas que eu preciso me esforçar mais, correr mais, pular mais, né? Então, convida a criança a vivenciar uma questão que é da nossa vida social. A dança traz ótimos benefícios para o corpo: leveza, equilíbrio, estética e também saúde, desde que seja trabalhada com consciência corporal. Para entender melhor sobre isso, acompanhamos esta aula com as professoras Sandra Santos e Cristiane Brant. Os benefícios da dança são: melhora a sua percepção corporal, a partir do momento que você trabalha a dança com consciência corporal e respeitando os limites anatômicos de cada pessoa, né? Então, quando você faz a dança mais dessa forma, com essa consciência, ela melhora a percepção da sua postura, você trabalha coordenação motora, lateralidade, memória, a partir do momento que você está decorando, né? Na prática dos exercícios, a gente trabalha com sequências de movimentos, né? Cada aula a gente traz uma sequência nova, então a pessoa tem que estar com a sua capacidade cerebral ativa, de memória, e também trabalha o sistema cardiorrespiratório, né, nas sequências de movimentos mais rápidos e aeróbicos. A mistura de técnicas recebeu o nome de estruturação corporal e dança, porque trabalha a consciência corporal e estabilização do corpo do aluno a partir dos princípios de distribuição de peso, usando os exercícios e as coreografias como base. Depois que o aluno tem essa compreensão, a professora inicia o uso do movimento. As coreografias ajudam na memória e coordenação motora para estimular uma ação antigravitacional. A dança realmente é um trabalho muito completo, desde que ela seja feita de forma consciente. A questão é que, às vezes, as escolas estão mais preocupadas com a performance e ultrapassar os limites daquele corpo. Eu dancei no Grupo Corpo muitos anos, eu fui uma atleta de elite. Se eu tivesse tido a consciência corporal que eu tenho hoje, eu teria respeitado muito mais o meu corpo e me lesionado menos. A dança clássica, os movimentos são mais previsíveis, né? Você aprende sempre sequências de movimentos, você está numa previsibilidade da movimentação. Na dança contemporânea, não. Na dança contemporânea, a gente está inventando o movimento o tempo todo. Segundo ela, todas as atividades desenvolvidas na aula podem ser feitas em casa pelo aluno. A professora procura trazer situações do dia a dia, fazendo simulações do movimento da vida diária dentro da dança. E as alunas falam que mudou na vida delas depois que aderiram a essa atividade. A ter mais consciência assim, do corpo, a se posicionar mais em todos os momentos. Desde quando eu estou atendendo meu paciente no consultório, ou quando eu estou num supermercado escolhendo uma fruta, ou quando eu vou abaixar para pegar alguma coisa no chão. Quando eu estou dirigindo, eu procuro sempre estar lembrando, mas é tanta coisa para lembrar. E aí a gente vê como que a gente realmente se entrega. Falta de dor, porque
eu fico o tempo inteiro no computador e a gente faz aquilo, né? Aquela posição terrível de estar o dia inteiro digitalizando. E quando eu cheguei para começar a aula com as meninas, eu era uma dor da cabeça até o dedão do pé. E a consciência de colocar as coisas no lugar certo e de fazer a atividade do dia a dia de forma correta, eu praticamente não tenho dor mais. Mas será que ela recomenda? Super recomendo, vale a pena demais. Agora você vai aprender exercícios que podem ser feitos em casa. O objetivo deles é fortalecer os músculos do glúteo e da parte posterior da coxa, além de trabalhar a estabilização da lombar, reto e tríceps, com foco nos membros superiores. Vai ser uma extensão de quadril, em que ele apoia a parte superior, o tronco, as costas e os pés, e faz o movimento de flexão e extensão. Os erros que devem ser evitados é a abdução de pernas, não deve ser feito, ou a extensão de joelhos durante o exercício e a hiperextensão cervical, onde pode ser danoso para a coluna. Uma maneira de dificultar esse exercício é colocando um degrau ou alguma elevação que você possa apoiar os pés, fazendo o seguinte movimento. Com isso, você tem um maior ganho de amplitude, então aumenta a intensidade do seu exercício. A partir do básico, tem duas maneiras para a gente estar dificultando esse exercício. Uma seria da maneira unilateral, apoiando os pés no joelho posterior. A outra, caso a pessoa tenha uma facilidade maior, ela estende a perna posterior e faz o movimento com a isometria do quadríceps. Vamos enfatizar a região superior do corpo, fazendo o exercício mergulho. Caso tenha uma dificuldade maior, nós vamos apoiar os joelhos do colchonete e fazer o seguinte movimento. Uma maneira avançada de estar fazendo esse exercício é fechando mais os braços. Isso vai trabalhar uma região muscular diferente à outra, com os braços abertos. Um exercício muito completo, onde trabalha a região dos tríceps, antebraço, trapézio, estabilizadores do corpo. Vamos trabalhar os membros inferiores no exercício mergulho. Um movimento semelhante à flexão de braço, porém com as pernas abertas. Ele vai fazer o seguinte movimento. Como se fosse um mergulho mesmo. É muito importante procurar manter a coluna reta em relação aos movimentos, para a gente não tentar sobrecarregar os discos vertebrais. As pernas abertas servem para te dar um maior equilíbrio e também auxiliar no movimento de flexão a partir do momento que você chega a esse ponto. Caso esteja muito difícil, os iniciantes podem fazer de uma outra forma, o que seria com os joelhos apoiados. É muito importante procurar manter os braços fechados e tentar fazer com que o cotovelo passe rente à sua dorsal. Caso você abra o braço excessivamente, uma musculatura diferente pode ser trabalhada, onde que não é o nosso objetivo agora. Está terminando mais um Dica Fitness, espero que tenham gostado. Procurem sempre seguir orientações de um profissional de educação física e até a próxima. O Saúde Informa termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.